Olá, amigos ouvintes da Divulgar, tudo bem? Como estamos? Nós aqui mais uma vez para darmos continuidade a essa tarefa de estudar com vocês a revista Reformador. Hoje nós vamos estudar a revista exemplar de setembro de 2014, página 34. Hoje a nossa reflexão é bem pequenina, mas muito rica de informação. Vocês vão gostar. O título é Ajuda Sempre. Paulo de Tarso, né? Paulo respondeu: Que fazer vós chorando, magoando-me o coração? Está lá em Atos, capítulo 21, versículo 13. Essa leitura de hoje também, ela está no livro Pão Nosso, Pão Nosso, Ajuda Sempre, item 119. Se você tiver o Pão Nosso em casa, não deixe de dar uma lida para ter um conhecimento mais próximo, né? Na verdade, é, o Espírito Emmanuel foi quem psicografou, passou essa psicografia, né? Lá para o Chico Xavier, em fevereiro de 2014, no capítulo 119 do livro Pão Nosso. E ele fala assim: constitui passagem das mais dramáticas nos Atos dos Apóstolos aquele que Paulo de Tarso se prepara à frente dos testemunhos que o aguardavam em Jerusalém. Na alma heróica do lutador não paira qualquer sombra de hesitação. Seu espírito, como sempre, está pronto, mas os companheiros choram e se lastimam. E do coração sensível e valoroso do trabalhador do Evangelho flui a indignação dolorosa. E que diz aqui que quando os seguidores de Paulo os encontram naquela situação de sofrimento, eles choram, eles ficam indignados. E o Paulo não aceita isso, porque para ele está ali dando a sua prova de amor ao Cristo, da sua fé, da sua certeza do seu caminhar com o Cristo, né? E quando os seus seguidores ficam revoltados pela situação, ele fica indignado, fica muito indignado. E não obstante a energia serena que ele domina a organização vigorosa, Paulo sentia falta de amigos corajosos quanto a ele mesmo. Como ele diz assim: gente, por que vocês estão chorando? Por que vocês estão indignados com o que está acontecendo comigo? Cadê a fé? Né? Cadê a certeza do Cristo? Ou vocês acham que Cristo não sabe o que está acontecendo comigo? Sabe. Afinal, não cai uma folha no chão sem a permissão do Cristo. Mas se Paulo está passando por aqueles momentos, é porque ele é merecedor. Ele precisava passar por aquela situação de sofrimento, de humilhação, de maltratos, de flagelos, para que ele se purificasse, para que ele deixasse aqui no plano terrestre os equívocos que ele cometeu quando ele perseguia o Cristo e perseguia os cristãos. Né? E ele tem tanta certeza disso que ele não fica indignado com o que acontece com ele, com o que está acontecendo com ele naquele momento. Pelo contrário, com certeza ele agradece ao nosso amado Mestre Jesus a essa oportunidade de estar se depurando. Né? E os companheiros ficam chateados, ficam revoltados, e ele fica indignado. Por que esse sofrimento? Porque eu estou passando por isso. Eu tenho que agradecer a Deus. Eu costumo dizer, quando eu vejo alguém em grande sofrimento, às vezes as pessoas dizem que os espíritas são loucos, são insensíveis, porque a gente já olha com outro olhar, com outro prisma. Se eu vejo alguém sem um braço, sem uma perna, aí eu olho para ele assim: quem terá sido você em vidas passadas? O que você terá aprontado com esse braço e com essas pernas?
E que bom que você está conseguindo se redimir. É assim que a gente vê hoje. Então, nós somos considerados malucos, loucos, insensíveis. E agradecer uma dor, esse povo é doido, ficar agradecendo dor. Temos que agradecer. Sim, com certeza. Como uma amiga minha dizia, sem murmurar, sem reclamar. Porque quem é que acha que o Cristo vai fazer uma maldade com a gente, se ele é nosso pai? Alguém já viu o pai fazer maldade com o filho? Sim, né? Mas pais que não têm amor no coração. E Jesus é puro amor, como é que vai fazer maldade com a gente? Ele respeita o nosso livre-arbítrio, a gente busca machucar o pé, tropeçar na pedra, quem ele vai dizer assim, não, não vai, ó, aí nesse caminho tem uma pedra. Não, mas eu queria ir por ele. Então vai. Quando tu voltar, eu tô aqui para te receber e te abraçar e curar tuas feridas. É assim que Jesus faz, né? E Paulo tinha certeza disso, convicção disso, que ele estava passando por aquela situação, porque ele tinha necessidade de passar por aquela situação. Mas Jesus estava do lado dele, sabendo, acompanhando e curando as feridas dele e acalentando ele nas noites de frio e de dor. E continuando, os companheiros que eu seguia estavam sinceramente dispostos ao sacrifício. Entretanto, não sabiam manifestar os sentimentos da alma fiel. A gente precisa ser fiel a Cristo. Ontem eu assisti uma palestra maravilhosa do Nazareno, é um cearense, não tem nem tamanho, mas de um conhecimento espiritual, tamanho. Eu acho que a palestra dele durou uma hora e meia, mais ou menos. E ninguém arredou pé. Ele tem uma dinâmica de segurar o público, de explicar, de conversar. No meio da conversa séria, ele tira uma brincadeira, faz todo mundo gargalhar. E ele falou exatamente isso dos assuntos dele: fidelidade ao Cristo. Precisamos ser fiéis ao Cristo. E que o pranto ou lamentação jamais ajudam nos instantes de testemunho difícil. Quem chora ao lado de um amigo em posição perigosa desorganiza-lhe a resistência. É difícil para a gente ainda, né? A gente é muito emoção. Eu, pelo menos, sou muita emoção. Eu sofro por antecipação. Olha que mulher sem fé, de pouca fé. Então, se a gente encontra um amigo em uma situação difícil, a gente precisa dar força para ele, precisa conversar com convicção, com serenidade, com compaixão, mas não pode se envolver emocionalmente, porque a gente só atrapalha. Ô, meu amigo, vamos chorar junto. O que eu estou ajudando em quê? Só estou complicando as coisas, né? Só estou atrapalhando. Então, é muito claro quando ele fala, né, que um amigo em posição perigosa, a gente só desorganiza a resistência dele. Jesus chorou no horto, quando sozinho, mas em Jerusalém, sobre o peso da cruz. Roga às mulheres generosas que o amparavam a cessação das lágrimas angustiosas. Jesus chora, mas pede que seus seguidores parem de chorar. Porque com certeza ele sofre duas vezes, porque ele sofre os maltratos que ele está vivenciando naquele momento e sofre porque vê seus irmãos, seus filhos queridos sofrerem. E ele pede para elas pararem de chorar. Na alvorada da ressurreição, pede a Madalena esclareça o motivo do seu pranto junto ao sepulcro. Quando ele ressuscita, quando ele sai do sepulcro, ele encontra a Madalena na porta do sepulcro, em prantos. E aí ele diz para ela: Madalena, me esclareça o motivo do seu pranto junto ao sepulcro. A lição é significativa para todo aprendiz. Se um ente amado permanece mais tempo sob a tempestade necessária, não te entregues aos desesperos inúteis. A queixa não soluciona problemas.
Em vez de magoá-lo com soluços, aproxima-te dele e estende a mão. Precisamos entender ao pé da letra as entrelinhas dessa mensagem do Cristo. Nós ainda somos muito pequeninos, né? Diante do Cristo, diante do que nós nos propusemos. Nós somos ainda bem atrasados, mas a gente chega lá, né? Então ele deixa muito claro aqui que quando nós encontrarmos um irmão em situação difícil, nós precisamos falar como nossa, engolir o choro, ir até ele, estender a mão e dizer: levanta, que isso passa. Estou aqui do seu lado, vamos orar. Você quer desabafar? Desabafe, eu estou aqui para lhe ouvir. Eu não vou falar nada, só vou lhe ouvir. E, às vezes um desabafo salva uma vida. Mas eu, por exemplo, eu jamais trabalharia no hospital, porque eu ia morrer, porque eu ia chorar 24 horas. Eu sou muito emotiva. Não posso. Quer ver eu virar a cara, sair de perto e ir em pânico, é ver alguém com aqueles ferros nas pernas, quando quebra uma perna, quebra algum osso, tem que meter aqueles ferros. Na minha concepção, aquilo está doendo horrores. Aquilo se tocar vai arrebentar tudo. Eu não consigo olhar para aquilo. Fico imaginando, será que eu já vivenciei esse tipo de situação? Porque eu tenho um pavor daquela situação, de ver alguém com a perna cheia de gancho. Eu não fico no local, eu saio porque eu fico angustiada, eu fico mal demais. Então, jamais trabalharia no hospital, na área da saúde. Eu sou muita emoção. Eu sofro por antecipação, eu choro junto. Eu já melhorei. Hoje eu sou a minha melhor versão. Mas eu ainda sou muito assim. Além de ser ansiosa, ter ansiedade, né? Sofrer de ansiedade, eu ainda tenho essa questão de me envolver emocionalmente numa situação que eu não deveria me envolver. Eu deveria chegar firme no propósito da fé do Cristo para ajudar o meu irmão. Mas eu vou chegar lá, prometo. Falando sobre Paulo de Tarso, que é um dos nossos profetas de maior prova do amor ao Cristo e da abnegação, Paulo de Tarso, conforme a Bíblia, foi o apóstolo do Cristo, um dos maiores propagadores do cristianismo, autor de 13 epístolas do Novo Testamento. Antes de se converter, era conhecido como Saulo, um judeu praticante, e perseguia os discípulos de Jesus nos arredores de Jerusalém. São Paulo nasceu em Tarso, na Cilícia, atual Turquia. Por isso, Paulo de Tarso, porque ele nasceu em Tarso. Então, o que a gente pode mais falar sobre o ajuda sempre? Lembrar que nós precisamos ajudar, porque nós também precisamos ser ajudados. Ninguém nasceu sozinho. Ninguém vive sozinho, perdão. A gente precisa um do outro. Existe um comentário que a gente faz na doutrina espírita que nós somos anjos de uma asa só. Precisamos de uma segunda asa para que possamos voar. É necessário. Aí pensa, não, tem que ter alguém do lado, tem que casar, tem que morar junto. Não, não é isso, gente. Não é isso. São os nossos irmãos que estão ao longo do caminho, que estão no nosso trabalho, que estão nos nossos centros de estudo, que estão nas igrejas, que estão na nossa vizinhança, que vêm praticar exercer um trabalho na nossa casa. São pessoas que nos socorrem, que nós precisamos socorrer todos os dias, a todo momento. Fazer o nosso atendimento fraterno e nos permitir ser atendido fraternalmente. Uma vez eu li em algum lugar, que eu não lembro agora, que os espíritas são tão orgulhosos, logicamente que nem todos, porque toda regra tem sua exceção,
que quando eles sentem algum problema, eles vão para outros centros espíritas, para não mostrar a sua fraqueza no centro espírita que ele frequenta. Olha que besteira. Se Jesus precisou de 70, 12 apóstolos, mais 70 auxiliares que chegaram depois a 500, para ajudá-lo. Como é que nós queremos ser fortes, duros, sem nenhuma questão? Eu não, quando eu tenho um problema qualquer, eu corro lá para o meu centro espírita, que lá todo mundo me conhece e me ajuda e me socorre. Vou para um outro que ninguém sabe nem quem eu sou, que talvez não tenha um atendimento que eu preciso. Não, mas tem gente que faz isso. Eu conheço pessoas que fazem isso, né? Então, essa leitura de hoje, ela nos fala disso, né? Ajudar sempre, sem olhar a quem, né? Se permitir ser ajudado, se permitir chorar quando necessário, né? A sua dor, chorar às vezes alivia a dor. Jesus chorou no outro das oliveiras. Como é que a gente não vai chorar? Não. Homem não chora. Ah, eu não choro, eu sou. Não, gente. Para que isso? Vamos nos ajudar e ajudar os outros. Paulo responde: que fazeis vós chorando e magoando-me o coração. É isso que Jesus sente quando a gente chora numa situação que a gente tem que estar firme. Chorar de uma dor em mim é diferente de eu ir ajudar alguém e chorar com aquele alguém. Quando nós nos propusamos a ajudar alguém, nós precisamos chegar firme na nossa fé, firme na certeza de que a gente vai conseguir dar a mão e tirar aquela pessoa do limbo onde ele está. Com oração, com palavras de incentivo, com carinho, com resiliência e principalmente com amor ao próximo. Existem duas maneiras de chorar: chorar pela nossa dor e chorar pela dor do outro, que não ajuda em nada. Quando a gente chora pela nossa dor, alivia o nosso coração. Mas quando a gente chora pela dor do outro, junto com o outro, a gente atrapalha a vida dele. O crescimento, a fortaleza que ele tem dentro de si. Gostei dessa nossa palestra de hoje, a nossa reflexão. Me ajudou muito, tirou bastante dúvida da minha, eu espero que também tenha tirado de vocês, né? E agora a gente encerra, agradecendo ao nosso amado Mestre Jesus pela oportunidade de estarmos aqui novamente, estudando, aprendendo, descobrindo, entendendo o que é caminhar dentro da doutrina espírita. Muito obrigada pela audiência mais uma vez. Espero as críticas, os likes e os comentários de todos vocês. Wanda Barros, para divulgar.net. Até a próxima.